Convide Jesus para um café. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18, parte B e 19, está dito: que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Bom, o apóstolo Paulo se tornou um agente de transformação entre Deus e o homem. Foi o maior pregador de todos os tempos. Ele escreve para os cristãos de Coríntios em sua carta e diz que nós também temos o ministério da reconciliação. Isso não diz respeito à religião, pois a religião, quando seguida de forma demasiadamente dogmática, afasta o homem de Deus. No passado, a imposição de severos dogmas no cristianismo afastou o homem de Deus. E ainda hoje, o fundamentalismo religioso tem afastado muitas pessoas do Criador. As religiões estão contaminadas quando não põem Deus e o amor dele como centro de tudo. Ao nos lembrarmos de que o pecado nos separa de Deus, compreendemos o motivo de precisarmos da reconciliação que Cristo nos provê. Quando vemos os milagres realizados por Jesus, descritos nos evangelhos, percebemos que em cada um deles, Jesus agia como reconciliador de Deus Pai com cada filho. Vemos Jesus mover-se de forma intencional, e cada pessoa que buscava algo em Jesus, por mais que não compreendesse, fazia uso das mais simples palavras para expressar sua necessidade e seu anseio. Isso nos revela que o Deus da reconciliação é um Deus de relacionamento. Assim como um amigo se assenta para conversar e tomar um café com o outro, Jesus espera que você o chame para essa conversa a fim de se reconciliar com ele e viver uma vida nova. Ao convidar Jesus para esse café, não se esqueça de que ele reconciliou o mundo consigo mesmo e não levou em conta os pecados da humanidade. Que devocional maravilhoso! A frase que o escritor vai deixar para a gente hoje é: no final, você ainda vai olhar para trás e agradecer. Acredite, Deus não falha. Esse devocional é uma chamada de Deus para um relacionamento íntimo. Nós temos que sentar à mesa com Deus. Antigamente, quando o homem tinha um problema com Deus ou quando ele estava bem com Deus, ele ia lá no templo oferecer uma oferta. E essa oferta ele sentava com Deus e comia com Deus e com o sacerdote. Hoje Deus está me chamando e te chamando para um relacionamento. Porém, muitas pessoas não se relacionam com Deus por causa da culpa. A culpa afasta as pessoas de Deus. A Bíblia diz que o homem peca em Gênesis capítulo 3, Deus se achega para conversar como todos os dias, porém por causa da culpa, o homem tenta se esconder. Não se relacionar com Deus Pai por causa da culpa é um erro grave. Esse texto vai dizer que Deus Pai nos reconciliou consigo mesmo através do Filho. Em Jesus, todos os nossos pecados foram perdoados. Não perca mais nem um minuto não se relacionando com Deus. Às vezes, é necessário aprender a lidar com a culpa para poder se relacionar com Deus. Como assim, Nemo? A gente precisa aprender a lidar com a culpa. Porque se a gente não aprender a lidar com a culpa, seremos reféns dela para sempre. E talvez você está se perguntando: Nemo, mas como que eu faço para lidar com a culpa? Primeiro, assuma a culpa. Sério, Nemo? Sim, assuma. Você precisa assumir essa culpa, você precisa dizer: olha, eu realmente sou culpado. Não faça como Adão, foi a mulher que tu me deste. Então, ou seja, a culpa não é minha e nem da mulher, a culpa é tua, porque foi você que deu a mulher. Assuma a culpa, a gente precisa assumir nossa culpa. Quanto mais a gente nega a culpa, mais ela vai crescendo na gente e vai tomando proporções indesejáveis. A gente precisa aprender a lidar com a culpa, e a gente começa a lidar com a culpa quando a gente assume ela. E quando a gente assume ela, a gente dá um passo enorme em direção a ser livre dela. Porque a gente pode usar ela a nosso favor. Como assim, né? A gente pode usar a culpa ao nosso favor? Sim, você pode usar a culpa a seu favor. Sabe como? Agora que eu errei, eu vou amadurecer, eu vou melhorar, eu vou mudar nessa área que eu errei. Que Deus nos abençoe hoje com essa consciência. Eu fui perdoado por Deus, agora eu preciso de melhorar. Eu fui perdoado por Deus, agora eu preciso de mudança. Eu fui perdoado por Deus, agora eu preciso de me assemelhar mais a Ele. Eu fui perdoado por Deus, agora eu preciso de ter o meu caráter moldado para que eu seja igual a Ele. Nós não podemos fugir de Deus por causa da culpa. Nós não podemos fugir do relacionamento com Deus por causa da culpa. Muito pelo contrário, nós precisamos de nos aproximar mais ainda
Porque é no relacionamento com Ele que nós somos moldados, é no relacionamento com Ele que nós somos mudados, é no relacionamento com Ele que nós amadurecemos, é no relacionamento com Ele que o nosso caráter é forjado. Não tente lidar com a culpa pelas suas emoções ou pelas suas sensações, mas tenta lidar com a culpa através da fé, crendo que você já foi perdoado, crendo que você tem uma nova oportunidade, acreditando que se você está pedindo perdão para Deus, se você está desejando se aproximar de Deus, é porque você já foi perdoado. Ninguém pede perdão para Deus se não foi perdoado antes de pedir perdão. É uma coisa engraçada, né? Não tente lidar com a culpa de forma emocional ou sensitiva. Às vezes você vai estar com algum sentimento ou as suas emoções ainda vão estar dizendo que ela está lá. Mas uma vez que você assumiu ela e você procura melhorar, as coisas podem mudar radicalmente na sua vida. Na presença de Deus nós somos moldados, nós somos melhorados. Que Deus abençoe o seu dia hoje, que toda a culpa seja tratada, que toda a culpa seja assumida, que toda a culpa seja extirpada de você, através da fé em Jesus, através da mudança que Jesus pode proporcionar a você nesse relacionamento diário que Ele tem com você. Hoje é o dia em que Deus escolheu para tirar a culpa de nós. É o dia em que Deus escolheu para nos relacionarmos com Ele. É o dia em que Deus escolheu para trazer vida aonde não tem vida. É o dia em que Deus escolheu acalmar seu coração. É o dia em que Deus escolheu para arrancar toda a ansiedade, toda a dor, toda a depressão que vem da culpa. Então tenha um dia abençoado. Que Deus faça em você uma obra maravilhosa e que as pessoas possam louvar a Deus por aquilo que Ele está fazendo em você através do relacionamento que vocês têm. Tenha um dia abençoado, meu irmão e minha irmã.